Gabi, do canal Passei Sem Cursinho, e hoje eu estou aqui para o nosso terceiro aulão pré-vestibulinho da ETEC. Nesse aulão eu vou falar de um tema muito importante de dentro da física, e é um assunto que bastante gente me pede também para falar, que é a cinemática. Tem muita gente que vai prestar o vestibulinho e que tem uma enorme dificuldade em entender a cinemática, entender física em geral, na verdade, né? Por isso que eu vim trazer esse assunto pra cá. Lembrando que uma super aula completa sobre cinemática está lá dentro do ETEC Sem Mistérios e do ETEC Sem Mistérios Power. Então, quem quiser conferir essa aula tem que ir lá pro treinamento, porque aqui no YouTube é humanamente impossível trazer todo o conteúdo que está lá dentro, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a cinemática, então o básico de cinemática. Já adianto que faltam apenas 40 dias para o vestibulinho da ETEC do segundo semestre de 2017, então se você aí que está me assistindo vai prestar essa prova e não começou a estudar ainda, meu amor, você tá bem ferrado. Então começa a estudar, porque é bem provável que esse vestibulinho seja tão ou mais concorrido que o vestibulinho anterior e nós nunca sabemos qual será o nível da prova, né? Então estuda. E tem bastante gente também mandando e-mail perguntando como ter ânimo nos estudos, porque tá desanimando muito fácil, enfim. Gente, estudar não é a coisa mais legal do mundo. Então, para que você consiga se manter animado durante seus estudos, você precisa de duas coisinhas que começam com M: método e motivação. Então, não tem milagre, não adianta estudar achando que vai ficar super animado, empolgadão. Não, você tem que ter um bom método de estudos e se motivar constantemente, tá bom? E agora, sem mais delongas, né, vamos para a cinemática, que é o assunto desse vídeo. Então, basicamente, a cinemática é um ramo da física, aquela matéria que muita gente odeia, né? Que trata sobre o movimento dos corpos, ou dos objetos, ou dos móveis, enfim, movimento de alguma coisa. E a cinemática ela vai levar em consideração alguns parâmetros como o referencial, a velocidade, a aceleração, etc. Então, o que as pessoas mais têm dificuldade de entender da cinemática é a questão das fórmulas. E é isso que as provas geralmente te cobram, né? Nenhuma prova vai ficar enrolando com um monte de teoria. Olha, e se tem uma fórmula que é praticamente essencial, indispensável, e que se você não souber, você não vai conseguir lembrar de nenhuma outra e não vai conseguir responder muitas questões de cinemática que você deparar ao longo da sua vida, é a fórmula da velocidade. A velocidade é a relação que a gente tem entre o espaço percorrido e o tempo que o móvel vai demorar para percorrer esse espaço. Ou seja, é uma relação entre o espaço e o tempo. E sabendo disso, você já consegue pensar na fórmula se você for uma pessoa um pouquinho mais rápida. Porque sabendo que a velocidade é uma relação estabelecida entre o espaço e o tempo levado para percorrer aquele espaço, você já sabe que velocidade é V igual a D ou S sobre T. E quando eu falo de D ou S, é porque ambas as letras representam o espaço. S vem de space em inglês e D vem de distância em português, então tanto faz. E a velocidade geralmente é calculada em metros por segundos ou em quilômetros por hora, tá bom? Mas no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, a velocidade é calculada em metros por segundo. Então, se alguma questão estiver perguntando a velocidade no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, vai ter que ser em metros por segundo. Além da velocidade, nós também temos a velocidade média. E a velocidade média é praticamente a mesma coisa. Mas ela é um pouco diferente, porque é quando você tem dois espaços e dois tempos e vai ter que fazer uma média entre eles para que você chegue na velocidade. Então você vai calcular a variação de espaço sobre a variação de tempo, ou seja, ΔS ou ΔD sobre ΔT. O delta representa a variação, tá bom? Então quando você tem um espaço final e um espaço inicial, e um tempo final e um tempo inicial, você vai ter que fazer aí uma subtração do tempo final pelo tempo inicial e do espaço final pelo espaço inicial, para que você chegue aí nessa variação e aplique na fórmula para descobrir qual foi a velocidade média de um móvel se deslocando de um local para o outro. Um outro conceito básico que nós temos de cinemática é o de aceleração. E o que é essa aceleração, na real, né? Bom, a aceleração nada mais é do que uma taxa de variação da velocidade. Ou seja, o quanto a velocidade de um móvel pode variar num determinado espaço de tempo, né? O intervalo de tempo, na verdade. Se eu falar espaço, talvez te confunda, não sei. Mas entenda espaço de tempo como intervalo de tempo, tá bom? Então a aceleração nada mais é do que o quanto a velocidade vai variar no decorrer do tempo. E para calcular isso, você vai ter a seguinte fórmula: A igual a V sobre T. Ou seja, a aceleração é igual a velocidade dividido pelo tempo.
E assim como na velocidade a gente pode ter velocidade média, a gente também pode ter uma aceleração média. E para isso a gente vai usar o delta novamente, representando a variação. Então nós teremos a variação de velocidade dividida pela variação de tempo. E se você tiver dificuldade de lembrar que esse delta significa variação, é só você lembrar que o V é assim e o delta é assim, com uma perninha embaixo. Então é simples, tá? É só você lembrar isso que você vai conseguir aplicar essas fórmulas. Bom, então o básico da cinemática é isso. Tem outras fórmulas também, tem as fórmulas de movimento retilíneo, movimento variado, enfim. Mas essas são as principais que você precisa saber para entender as outras, tá bom? Então por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e tchauzinho!